Vai começar aqui mais um podcast. Aqui quem fala é o Alberto da The Judgment. E voltando aqui ao quadro, né, das cartas injustas, justas, e trazer mais um vídeo aqui depois de um tempo, né, sem gravar vídeo, né? A carta da vez e a discussão, né, que eu vou trazer da vez é sobre a Draw Lockbird, né, o pássaro fechadura, né, na tradução em português, né? Vou jogar o texto aí, vou ser rápido, né? Para não direto ao ponto. Se é um monstro de vento, mago, level 1, né? Ataque e defesa 0 e o efeito é assim. Se um ou mais cards for adicionado do deck principal, né? O main deck do deck, né? Para a mão do seu oponente, exceto durante a fase de compra, né? Você pode enviar esse card da sua mão pro cemitério e pelo resto daquele turno, né? O oponente, né? Nenhum jogador, na verdade, pode adicionar cartas do deck principal de qualquer duelista para mão, né? Ou seja, a adição aí também inclui a compra, né? Se você comprar, não vai poder comprar carta, não vai poder adicionar carta. Adicionar e compra é adicionar, né? Isso é o glossário do Yu-Gi-Oh! Enfim. Qual é a discussão, né? Eu vou falar um pouco assim sobre a questão do que a comunidade sempre replica, né? E eu discordo um pouco. Apesar que no podcast do Shift eu falei, né, sobre a questão do mal necessário. Mas eu mesmo vou discordar lá do que eu falei lá, né? E não é por aí, né? Isso é uma leitura própria minha, né, irmão? Né? Aqui, opinião pessoal, você pode concordar, pode discordar, enfim. Esse é um quadro que eu alimento, né, com posicionamento meu e assim, com achismo que pode acontecer, né? A draw é uma carta injusta. já para por aí, né? É uma carta muito justa. Então, assim, falando do card design em si, é uma carta que pode ser ativada tanto no turno do oponente como no seu turno. Você faz o campo, passa, o oponente faz uma busca, compra, tu dá ali a draw. Além de tu ferrar ele com o teu campo, tu ferrou ele com a draw, né? Que tu ativou. Então, assim, ela não tem uma limitação como a Lancia, por exemplo. A Lancia, ela só pode ser ativada no turno do oponente, né? Que aí tu evita de tomar, por exemplo, se tu não evita de tomar um Bichial, uma DD Crow, carta assim, entendeu? Desse tipo. Então é uma carta que certamente também para também, por exemplo, tu pode dar draw no Mucharme, né? O cara não comprar. Até eu nem sabia dessa informação, né? Eu fui consultar e eu achei interessante. Então tem essa jogada secreta, né? Você pode dar o draw no momento que o oponente comprou ali com a Mucharme. É estranho, mas enfim, é o que acontece, né? Então, aí eu já vou para uma leitura, né? Se isso ocorre, né? De fato, a draw ela é uma carta que ela é anti o produto dela, da Konami, né? Do próprio produto, porque assim, vamos ser sinceros, a banlist nunca é sobre cartas quebradas. Tem uma carta ou outra ali que realmente pesaram muito a mão na hora do card design dele, né? Mas, cara, 100% das vezes é do teu comercial, né? Eu separei, fiz uma explicação em uns podcasts atrás, acho que foi da Dimensão Barre, né? Que eu falei sobre banlists com caráter comercial e estrutural, né? Estrutural, quando aquela carta é demasiadamente quebrada, que ela lançou numa época e depois ela ficou muito forte, né? Por exemplo, o Mind Hack foi uma carta muito, muito forte do Kashtira, lançada anos atrás, e aí veio aquilo ali e quebrou, né?
Eu não vou dizer que a Draw faz isso, mas a Draw, ela, de maneira genérica, ela desbalanceia o deck. Ah, mas isso aí não é choro, enfim. Tu tá protestando porque tu tá tomando uma Draw e no teu deck não consegue jogar? Cara, o problema é que isso incita a Konami sempre criar esses decks desbalanceados. Esses decks que tomam um hand trap e continuam jogando. Esse deck que toma draw e continua jogando. Que eu acho muito errado, né? Dessa parte. Eu acho que essa mecânica de adicionar cartas pra mão, ela é saudável. Porque, porra, tu toma uma interação ali, para, entendeu? Compra, enfim. E como eu falei, ela é um anti-comercial do próprio jogo. Porque a draw acaba sendo, às vezes, melhor que uma Moon Charm, né? Em certas questões, né? Levando em conta também que, assim, tem decks que buscam pouco, ou buscam uma vez. Mas é aquele critério. Só existe isso por causa de uma carta, né? O ecossistema que criou isso. É que nem no CG, né? O ecossistema lá faz a Max C ser uma carta absoluta. Todo deck tem que ter a Max C, né? Ela foi a 2 agora, recentemente. Mas é uma carta que tá aí, enchendo o saco, né? No formato lá no CG. Claro, a gente tá falando de TCG, né? E o TCG tem essas nuances também. De certas cartas elas perturbarem o jogo, né? E assim, eu não acho isso legal pelo próprio card design. Você pode lançar cartas igual a Draw, está utilizando, trazendo para o jogo cartas assim com essa dinâmica de busca, né? Tem aí, né? Tem o Thunder Drago, tem Mistake, a Hash, né? Essas cartas assim um pouco mais balanceadas, porque você pode negar. A Draw, se tu não tendo Khaled, não tô defendendo a Khaled. A Khaled é uma carta que também tem seu impacto, né? Você se esquivar de hand trap também é ruim, né? O problema é que você tá lidando com uma hand trap que ela é dual turno, né? Ela pode ser utilizada no teu turno do oponente. Diferente da proposta modernas, né? Mucharme, as Lancia, enfim. As cartas mais novas, elas não têm essa de ficar veiculando os dois turnos, né? Começando ali com as Mucharme, né? Tem a Dominus Impulse, tem essas outras cartas, mas elas têm outras restrições, né? Tem o podcast aí da Dominus, né? Que eu acho o design, né, das cartas extremamente interessante, né? Até o momento que eu gravei aquele vídeo ali, tá tudo perfeito. A mesma coisa que as cartas da época do Edis eram lindas, né? Tinha uma carta ou outra ali que é quebrada. Sempre vai ter carta quebrada no jogo, cara. Sempre vai ter cartas problemáticas, apelonas. Enfim, isso faz parte também do ecossistema que eles criam para viabilizar certos decks, né? Mais modernos. Então, a discussão tá entre aqui, esses 4 minutos finais aqui, é de esse negócio de tirar da nossa cabeça, esse negócio de essa carta existe porque é o mal necessário. Não é bem assim e não deve ser assim. Essa leitura, porque assim, em grande parte, 80% que a gente fala, nós, assim, jogadores que falam no YouTube, no geral, é achismo. É puro achismo. Pode ter uma galera ali, 1%, 2%, que realmente pode estar envolvido ali com as direções, né, que o jogo tem de rumo, né. Mas aí é uma informação mais confidencial, né, que você tem um certo respaldo dentro da própria empresa, da Konami, né, para não ficar divulgando essas coisas. E quando divulga, dá muita besteira, né? Os spoilers estão aí, né? Cartas banidas. Então, assim, existe um seleto grupo ali que também talvez é do jogo, mas eles estão ali contribuindo, né? De uma maneira mais discreta. Para esse card design ficar mais polido, né? Que ultimamente o TCG ele tem ficado mais polido, né? Estão lançando carta cada vez mais quebradas, mas grande parte eu não vou falar que é culpa do TCG, não.
As ideias, elas saem do OCG, saem da Ásia, né? Saem do Japão. Então, o TCG, ele acaba aplicando a sua, a sua linha de raciocínio. Enquanto o OCG, para eles lá, tudo faz. Até porque tem cartas lá que não fazem mínimo sentido da maneira que eles trabalham lá, né? Assim como também, se pegar um japonês e ver nossa banlist, ele vai questionar muita coisa, né? Mas aí implica questão financeira, implica a questão do card design, dos decks que você, abordagem dos decks que você quer trazer pro formato, enfim. Mas assim, tirando isso, o card design da Draw é um card design que é próprio anti-comercial mesmo, né? E tá aí o caso do Shift, né? Eu acredito que não passado não tão distante também a próprio Dimension Barrier, né? Tommy List, né? Como eu já falei aqui no podcast citei, né? Sobre essas questões das políticas comerciais, dando pulo, vocês podem ir lá ver. Não falei nada assim que quebrasse a minha linha de raciocínio lá, né? E com essa aqui que eu tô colocando hoje, 2024 com 2025, né? Continua com a mesma linha, né? Porém, eu vou corrigir uma coisa que eu falei na banlist do banlist não, da dimensão shift, né? Sobre esse negócio de card necessário, né? Mal necessário, né? Eu não acho que o jogo ele precisa desse tipo de coisa, né? Quanto mais mecânicas novas, mais card design novos, né? E tirando mais essas cartas um pouco mais antigas, que elas podem dar ruim, né? Com o desenvolvimento do jogo, né? Da maneira que vão trazer as coisas, às vezes pensada, às vezes de uma forma com cálculo um pouco fora da curva ali, entendeu? Então, não esse negócio de cards só estão no jogo porque existe um deck que faz isso e isso. Não é mais fácil mexer no outro deck também? Não é mais fácil você viabilizar as cartas mais novas, né? Então, ou criar cartas melhores, assim, cartas que não dão esse problema, né? Tá aí a Impulse, tá aí a outra lá, a Dominus Purge, né? A Purge, a Dominus Purge, a Dominus Impulse. São cartas que são fortes. Porém, elas não estão em qualquer deck, entendeu? E assim, cartas que funcionam no turno do oponente, cartas que funcionam só no seu turno. Então é isso, é uma coisa que é bem-vinda, né? Essas negate genérica que fazem, por exemplo, a do Mitsuruja é interessante. O oponente pode negar a ativação dessa carta, descartando uma carta, né? Aí você tenta negar, aí o oponente vai optar por descartar em vez de negar, vai perder o recurso para poder resolver o outro efeito, então traz uma dinâmica melhor pro jogo, entendeu? É uma negação, pode até achar um pouco essa negação um pouco fraca, mas no aspecto geral é uma interação até que proporcional, né? Porque você tem direito de desabilitar aquilo ali e fazer uma outra ação que também pode te prejudicar também, né? Então, fora que o deck ele tem outras coisas que vão trigando ali quando você vai descartando, enfim. A carta, por exemplo, o Fiend Mist não é uma negate genérica, é uma negate de dano no campo. A carta que faz ela ser uma negate genérica é o César, né? O Kaiser, né? Do DDD, o rank 6, que nega invocação especial. Aí tu nega o Nibiru, né? Mas é interessante esse tipo de card design, né? Quando se limita a turnos, quando se limita a onde você tá, o que tipo de deck você tá. Então o draw ele é uma carta que muito genérica, né? Muito genérica e muito versátil também, assim, da maneira que você pode utilizar ela, né? Então uma carta que ela não combina mesmo assim com
com o próprio jogo atual, né? Assim como teve o Shift aí, que ela começou uma carta tímida ali, né? Mas começou a ter deck problemático que utilizei ela, né? Foi o Kashitira, né? Teve o Malice, né? Foi o motivo, acho que, eu acredito eu, principal, porque o Malice conseguia faz OTK, mata, né? Faz spam de bicho ali, com o efeito, né? Das cartas banidas, voltando. E você finalizava o oponente, né? O Kashitira tinha questão de consistência. Era um deck que ele não era frágil contra um macrocosmo, um shift, mas ele tinha uma certa inconsistência, entendeu? A Konami também chegou a mexer algumas cartas. Então, eu não acho bacana esse negócio de, vou criar decks aqui que não fico buscando coisa, né? Acho que tem que manter isso no jogo, sim. Porque senão você vai criando deck cada vez mais que você não consegue responder os decks. Essa que é a verdade. E o jogo tem que ser jogado. E a draw, ela um pouco atrapalha. Ela atrapalha quem vai primeiro, quem vai segundo, né? Dependendo da situação, se o cara for um jogador, né, experiente, ele vai tentar moldar isso para essa direção. E aí eu vou falar, mas a Khaled podia estar 2, a Crossout. Mas aí são cartas também com problemas, né? Então, enfim, tem que ser mexido, né? E outras coisas vão tendo entrada no jogo também. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se concorda ou discorda, deixa aí nos comentários que a gente faz a leitura breve. Às vezes até uma ideia que você lance aí e a gente repagine aqui o quadro e faça outras discussões, né? Muitas coisas também a gente leva a opinião do nosso público, né? Para a construção desses desenvolvimento aqui, desses assuntos. Então é isso. Draw Lockbird é uma carta justa. Eu não acho justo. Você concorda com isso aí? Então deixa aí sua opinião. Então é isso, valeu. Até o próximo podcast. Bora ver se a gente lança pelo menos 5 esse ano, cara. O negócio tá complicado. Falou!